Entre as páginas da Bíblia, existem histórias que atravessam séculos e continuam falando ao nosso coração. Histórias de fé, de sofrimento, de redenção e de perdão. Hoje, vamos acompanhar a vida de um jovem que enfrentou a rejeição, a escravidão, a prisão e a injustiça, mas que jamais perdeu a fé. Esta é a história real de José, filho de Jacó, uma jornada que começa em Canaã e termina no trono do Egito. Uma história que mostra que mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. O jovem amado do pai. Jacó habitava na terra de Canaã, a terra onde seu pai Isaque e seu avô Abraão haviam vivido como peregrinos. Ali, Jacó criou seus filhos, fruto de uma família numerosa e marcada por conflitos. Entre todos os filhos, José ocupava um lugar especial no coração do pai. Ele era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e por isso recebia atenção diferenciada. José tinha apenas 17 anos e pastoreava os rebanhos junto com seus irmãos. A Bíblia registra que ele levava ao pai notícias do comportamento deles, o que aumentava ainda mais a antipatia que sentiam por ele. Jacó, demonstrando claramente sua preferência, mandou fazer para José uma túnica longa e especial. Essa veste não era apenas uma roupa bonita, simbolizava distinção, honra e autoridade. Ao verem isso, os irmãos passaram a odiá-lo profundamente. O texto bíblico afirma que eles não conseguiam sequer falar com José de forma pacífica. Os sonhos que despertaram ódio. Em meio a esse ambiente de tensão familiar, José teve sonhos que marcariam toda a sua história. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantava, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. Ao ouvir isso, os irmãos entenderam imediatamente o significado. Aquele jovem estava, de alguma forma, se colocando acima deles. A reação foi imediata. O ódio se intensificou. Depois, José teve um segundo sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Quando contou esse sonho ao pai e aos irmãos, Jacó o repreendeu, questionando se ele realmente acreditava que seus pais e irmãos se curvariam diante dele. Mas a Bíblia faz uma observação importante. Embora Jacó o repreendesse, ele guardou essas palavras em seu coração. Os irmãos, porém, passaram a invejá-lo ainda mais. A viagem que mudaria tudo. Algum tempo depois, os irmãos de José estavam longe de casa, apacentando os rebanhos em Siquém. Jacó, preocupado com eles, pediu que José fosse até lá verificar se estava tudo bem e trazer notícias. José obedeceu sem questionar, vestiu sua túnica especial e partiu ao encontro dos irmãos. Quando eles o viram se aproximar de longe, antes mesmo de ele chegar, começaram a conspirar. Chamaram-no de sonhador e disseram entre si que aquela era a oportunidade perfeita para se livrar dele. Planejaram matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna, inventando depois que um animal selvagem o havia devorado. A cisterna e a traição. Rúben, o filho mais velho, ao ouvir o plano, tentou impedir um assassinato direto. Ele sugeriu que jogassem José vivo numa cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Quando José chegou, os irmãos o agarraram, arrancaram-lhe a túnica e o lançaram dentro da cisterna que não tinha água. Enquanto José clamava por ajuda, eles se sentaram para comer, demonstrando frieza e indiferença. Nesse momento, passou uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Judá então sugeriu que vendessem José como escravo. Assim fizeram. José foi vendido por 20 moedas de prata e levado para uma terra estranha. Para enganar o pai, os irmãos mancharam a túnica com sangue de um bode.
Jacó, ao reconhecê-la, acreditou que José havia sido devorado por uma fera. O luto de Jacó foi profundo e inconsolável. José chegou ao Egito como escravo, uma terra completamente diferente de Canaã, um país de grandes construções, palácios de pedra, colunas altas, símbolos de poder e autoridade. O Egito era governado por faraós, considerados deuses pelos homens, cercados por oficiais, soldados e riquezas. José não chegou como visitante, nem como comerciante. Ele chegou acorrentado, sem família, sem direitos e sem saber se algum dia voltaria a ver seu pai. Foi comprado por Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. A casa de Potifar era grande, organizada, cheia de servos, depósitos, campos e responsabilidades. Mesmo ali, longe de tudo o que conhecia, a Bíblia faz uma afirmação decisiva: o Senhor estava com José. Isso se tornava visível em suas atitudes, em seu trabalho e nos resultados. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar percebeu que havia algo diferente naquele jovem hebreu. Aos poucos, José foi sendo colocado sob tarefas maiores, até se tornar administrador de toda a casa. Nada ficava fora de sua responsabilidade, exceto a comida que Potifar comia. A casa do poder e a prova do caráter. A casa de Potifar era um ambiente de poder, mas também de tentação. José era jovem, forte e bem apessoado. Sua presença não passava despercebida. A esposa de Potifar passou a observá-lo com insistência. Dia após dia, ela o convidava a pecar. José vivia um conflito silencioso. Ele não era apenas um escravo obediente, mas um homem consciente de que sua fidelidade era, antes de tudo, para com Deus. Ele sabia que Potifar havia confiado tudo em suas mãos. Sabia também que ceder seria trair essa confiança e pecar contra o Senhor. Um dia, dentro daquela grande casa, quando não havia ninguém por perto, ela o agarrou pela veste. José não discutiu, não negociou, não permaneceu. Ele fugiu. Preferiu perder a capa a perder sua integridade. Aquela mesma veste, antes símbolo de honra, tornou-se instrumento de acusação. Ferida no orgulho, a mulher gritou, chamou os servos e acusou José de algo que ele não havia feito. Potifar ouviu a acusação e, tomado pela ira, lançou José na prisão. A prisão do Egito. A prisão do Egito não era um lugar de justiça, mas de esquecimento. Um ambiente fechado, frio, pesado, onde ficavam os prisioneiros do rei. José entrou ali como inocente, carregando o peso de mais uma injustiça. Mas, novamente, a Bíblia declara: o Senhor estava com José. Mesmo naquele ambiente escuro, Deus não o abandonou. José encontrou favor diante do carcereiro, que passou a confiar a ele a administração dos presos. A prisão continuava sendo prisão, mas a presença de Deus transformava até aquele lugar. Sonhos entre grades. Naquela prisão estavam dois homens importantes, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Ambos haviam ofendido o rei e aguardavam o julgamento. Certa manhã, José percebeu que eles estavam perturbados. À luz fraca da prisão, contou-lhes que Deus poderia revelar o significado de seus sonhos. José não tomou para si a glória. Ele afirmou claramente que a interpretação pertence a Deus. Os sonhos foram revelados, interpretados e, dias depois, cumpridos exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado à presença do faraó. O padeiro foi executado. Antes que o copeiro saísse da prisão, José pediu apenas uma coisa: que se lembrasse dele diante do faraó. Mas o tempo passou e José foi esquecido. 2 anos de silêncio.
2 anos inteiros se passaram. 2 anos de silêncio. 2 anos sem respostas, sem explicações, sem mudanças aparentes. José permaneceu na prisão, confiando que Deus não havia perdido o controle de sua história. O palácio do faraó. O faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve sonhos que o perturbaram profundamente. Em seus aposentos luxuosos, cercado por riqueza e autoridade, ele acordava inquieto. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo consumidas por espigas secas. Nenhum sábio, nenhum mago, nenhum conselheiro do Egito conseguiu dar uma resposta. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Da prisão ao trono. José foi tirado às pressas da prisão, barbeado, vestido e levado ao palácio. Diante do faraó, cercado por colunas, guardas e símbolos de poder, José declarou que a resposta não vinha dele, mas de Deus. Interpretou os sonhos com clareza. 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. E aconselhou o rei a agir com sabedoria, armazenando alimentos durante os anos de abundância. A fome, a viagem e o cumprimento dos sonhos. A fome não respeitava fronteiras. Ano após ano, as colheitas falharam em Canaã. Os campos que antes sustentavam famílias inteiras agora produziam pouco ou quase nada. O desespero começou a se espalhar. Jacó ouviu que no Egito ainda havia alimento. O Egito, governado com sabedoria, havia se preparado. Relutante, mas pressionado pela necessidade, Jacó ordenou que seus filhos descessem até lá para comprar mantimento. Apenas Benjamim ficou para trás, pois Jacó temia perdê-lo como havia perdido José. A viagem foi longa, o caminho era árido, o silêncio entre os irmãos era pesado. Cada passo em direção ao Egito era também um passo em direção a um passado que eles tentavam esquecer. Quando chegaram ao Egito, foram conduzidos ao responsável pela distribuição de alimentos. Eles se prostraram diante dele com o rosto em terra. Naquele momento, sem saber, os sonhos de José começaram a se cumprir exatamente como haviam sido revelados anos antes. José os reconheceu imediatamente. Reconheceu seus rostos, seus gestos, suas vozes. Mas eles não o reconheceram. Ele agora vestia roupas egípcias, falava por intérprete e ocupava uma posição de autoridade que jamais imaginariam. José falou com eles de forma severa, não por crueldade, mas para sondar seus corações. Acusou-os de serem espiões, observava cada reação, cada palavra, cada olhar. Quando os irmãos mencionaram o pai e o irmão mais novo que havia ficado em casa, algo se moveu dentro de José, mas ele permaneceu firme. Ordenou que um deles ficasse preso e que os outros voltassem, trazendo Benjamim. Ao partirem, sem saber, José mandou que o dinheiro fosse devolvido nos sacos de cereal. Quando descobriram isso no caminho, o medo tomou conta deles. Disseram uns aos outros que Deus estava cobrando o que haviam feito no passado. O peso da culpa, enterrado por anos, começou a emergir. Prova, arrependimento e revelação. O tempo passou e o alimento acabou novamente. Jacó resistia, mas a necessidade falou mais alto. Benjamim precisava ir ao Egito. Judá se colocou como fiador, assumiu responsabilidade. Algo havia mudado. O grupo voltou ao Egito. Quando José viu Benjamim, seu irmão por parte de mãe, seu coração se comoveu profundamente. Ele precisou sair às pressas para chorar em secreto. A saudade, a dor e a memória dos anos perdidos vieram com força. Durante o banquete preparado por José, os irmãos foram colocados em ordem exata de nascimento.
Eles se admiraram. José observava tudo em silêncio. Então veio a última prova. O cálice de prata de José foi colocado no saco de Benjamim. Quando o grupo foi interceptado, o desespero se instalou. Diante de José, Judá falou, não para se defender, mas para se oferecer no lugar do irmão mais novo. Ele falou do pai, falou da dor que causariam se Benjamim não voltasse. Nesse momento, José não conseguiu mais se conter. Mandou que todos saíssem. Ficaram apenas ele e seus irmãos. O choro foi tão alto que ecoou pelo palácio. Então ele disse palavras que mudariam tudo. Eu sou José. O silêncio foi absoluto. O medo tomou conta deles. Mas José falou novamente, com voz firme e misericordiosa. Disse que não haviam sido eles, mas Deus, quem o havia enviado adiante para preservar vidas. Falou de propósito, falou de providência, falou de perdão, e abraçou seus irmãos, um por um. O reencontro, o perdão e a esperança final. A notícia chegou ao faraó, que se alegrou. Ordenou que Jacó e toda a sua família viessem morar no Egito. Quando Jacó ouviu que José estava vivo, seu espírito reviveu. A viagem ao Egito foi marcada por temor e esperança. Deus falou com Jacó, assegurando que estaria com ele naquela terra estrangeira. O reencontro entre pai e filho foi longo e silencioso. Eles se abraçaram e choraram por muito tempo. Anos de dor foram derramados em lágrimas de alívio. José sustentou sua família durante toda a fome. Estabeleceu-os na melhor terra do Egito. Após a morte de Jacó, o medo voltou ao coração dos irmãos. Temiam que o perdão tivesse limites. Mas José reafirmou sua postura. Não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para preservar muitas vidas. José viveu muitos anos. Viu filhos e netos crescerem. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Sua história não terminou no Egito. Ela continuou na promessa de Deus ao seu povo.